Olá, sexto ano, espero que todo mundo esteja bem. Nós vamos falar agora um pouco sobre as transformações físicas da matéria. A gente já falou um pouquinho na última aula, né, no nosso último encontro, sobre os estados físicos que a matéria possui. Agora a gente vai ver exatamente como isso acontece, tá? Então, primeiro vamos ler esse texto aqui com atenção, para a gente poder entender como acontece isso na prática, na natureza mesmo, como acontece isso, tá? Então, os efeitos das mudanças climáticas nos Alpes bávaros. 30 anos atrás, temperaturas congelantes e as primeiras nevascas já eram registradas na montanha mais alta da Alemanha, a Zugspitze, no mês de setembro. Hoje, turistas vestindo shorts e camisetas ainda exploram uma paisagem pedregosa e sem neve nessa época. À medida que as temperaturas aumentam, o permafrost, que é uma camada de sedimentos, rocha ou solo que permanece congelada por mais de 2 anos consecutivos e que estabiliza a rocha da montanha, também recua. Isso e o aumento das chuvas tem feito com que as rochas percam sua estabilidade, levando a mais de 1.000 quedas de rochas nos Alpes no ano passado, aponta Michael Krautblätter, professor de pesquisa de deslizamentos na Universidade Técnica de Munique. Segundo o pesquisador, a Zugspitze registrou um aquecimento de cerca de 1 grau desde 1985. As temperaturas antes chegavam a menos 20 graus em janeiro e agora atingem mínimas de apenas menos 10 ou menos 5. Isso não é gelado o suficiente para que o permafrost se sustente durante o verão, explica o pesquisador, que prevê que dentro de 10 a 15 anos não haverá mais permafrost. Uma série de cabanas alpinas já começou a ceder à medida que o solo sob elas se desloca, disse o pesquisador. Âncoras para teleféricos e outras infraestruturas também precisam ser estabilizadas. Por razões de segurança, algumas rotas tradicionais de escalada também foram fechadas. Acho que precisamos ser muito ágeis na compreensão desses sistemas de permafrost em mutação, porque a única maneira de torná-lo seguro é entender onde as coisas acontecem e tentar evitar a presença de pessoas no local, acrescentou o pesquisador. Então, pessoal, esse texto ele fala muito sobre o quê? Aquecimento global, que a gente já falou, lembra, lá no começo do ano. Então, mas o que isso tem a ver com transformações físicas da matéria, professora? Vocês me perguntam. E eu respondo para vocês. O aumento da temperatura no nosso planeta faz com que as geleiras, a neve se derreta, certo? Porque quando aumenta a temperatura de algo, esse algo vai mudar o estado físico dela. Então, a temperatura e a pressão são 2 fatores importantíssimos para a mudança do estado físico da matéria, certo? Então, nesse caso aqui, dessa história, desse Alpes, lá na Alemanha, o que acontece? Há alguns anos atrás, há 1980, mais uns 30 anos atrás, o que acontecia? A temperatura era muito gelada, muito fria. Isso fazia com que toda a água que estava presente naquele local estivesse no estado sólido, ou seja, em gelo, em forma de gelo. E o que eles têm percebido? Que nesses últimos anos, com o aquecimento global, ou seja, com o aumento da temperatura no nosso planeta, na atmosfera do nosso planeta, esse gelo que estava no estado sólido foi se derretendo, indo para o estado líquido. Então, por 10, 15 graus a mais quente, né, já foi suficiente para derreter esse gelo. Então, o que antes se via nesses Alpes, todas as rochas cobertas por neve, hoje se vê só pedra. Porque a neve, ela derreteu, se transformou em água, não tem mais neve. Então, isso é algo visível que o aquecimento global tem feito nesses últimos anos. Então, é muito perigoso também pessoas irem a este local, porque é totalmente instável, imprevisível, como o que tem ali por baixo daquele gelo, né? Ninguém sabe o que tem por baixo daquela camada de gelo que tinha neve antes, certo? Então,
Esse texto ele nos dá bastante informações interessantes, por isso que é bem importante a gente ler todo o texto com atenção, interpretando, se necessário, grifar palavras, frases que vão nos ajudar a compreender melhor sobre o que esse texto fala e que tem a ver com o nosso conteúdo, certo? Então, as transformações físicas, ela tem a ver com a matéria em si. Vamos relembrar o que é matéria? Toda matéria ela é composta de átomo. O átomo, que é aquela partícula minúscula que a gente não enxerga a olho nu, certo? É a unidade fundamental de toda a matéria, certo? É ela que vai compor tudo que existe, que a gente vê, que a gente consegue tocar, que a gente consegue sentir, tá? É composto de matéria, é composta de átomos. Então, um conjunto de átomos iguais ou não, eles vão formar o elemento químico, o conjunto de átomos iguais formam um elemento químico. Vários elementos químicos diferentes vão formar, então, uma molécula, tá? Que é formada após a combinação dos elementos, aqui no exemplo, hidrogênio e oxigênio, certo? E essa molécula, então, que foi formada aqui por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, formou uma molécula de água, H2O, tá? E a substância? É quando tem várias moléculas dessa, é um conjunto de moléculas iguais. Eu tenho muitas moléculas de H2O. Aí, então, eu formo a substância água, no caso, tá? Desse nosso exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente usa água, que é algo bem comum, que a gente consegue ver, que a gente consegue sentir. Então, a gente usa como exemplo essa substância, tá? Então, a gente vai usar bastante a água como exemplo para a gente poder entender a questão da matéria, certo? Mas também eu posso dar como exemplo, fazer uma analogia, né, dessa composição que um compõe o outro lá no português. Sim. Por exemplo, a gente pode pensar que o átomo é como se fosse letra. E o elemento são as sílabas, que é o conjunto ali dos átomos. E a molécula é a palavra. Então, com várias sílabas eu formo a palavra. Com vários elementos eu formo uma molécula. E várias moléculas formam a substância, assim como várias palavras formam uma frase. Ok? Então, talvez fique um pouquinho mais fácil, assim, de entender de como funciona essa composição da matéria. E isso é matéria. A água é matéria, o ar que a gente respira é matéria, a madeira da nossa mesa, da nossa cadeira é matéria, o ferro é matéria, tudo é matéria. Tudo é composto de átomo que compõe o elemento, que compõe a molécula e várias moléculas compõem as substâncias. Assim como as letras que compõem as sílabas, que compõem as palavras, que compõem as frases. Ok? E quanto aos estados físicos da matéria? O que vai definir que uma matéria esteja no estado sólido, líquido ou gasoso? Como as moléculas que compõem essa substância vão estar quando ela com aumento ou diminuição de temperatura, aumento ou diminuição de pressão, tá? No caso do estado sólido, nós sabemos, né, que temos os 3 estados líquidos, a gente já falou bastante nas aulas, sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, aqui o exemplo da água, tá? O gelo, as pedras de gelo de água. Como as moléculas delas estão? Estão muito perto, muito próximas umas das outras, estão todas bem juntinhas. É isso que faz eu conseguir enxergar essa substância, né? Porque as moléculas estão tão pertinhas umas das outras que tem um formato, que é o cubinho de gelo ali, onde eu colocar para gelar, ela vai ficar com aquele formato, porque as moléculas vão se juntar, vão ficar muito próximas umas das outras. Aí eu sei, então, que ela vai ter um formato, e então ela vai estar no estado sólido. Já no estado líquido, com aumento de temperatura, por exemplo, essas moléculas já vão se afastar um pouquinho. Elas não vão estar tão próximas como elas estavam aqui no estado sólido.
Aí, então, eu tenho a água no estado líquido. As moléculas estão um pouquinho mais separadas umas das outras. Já no estado gasoso, essas moléculas, elas estão bem mais afastadas umas das outras, tá? Elas estão próximas ali no mesmo volume, né? No mesmo espaço, porém elas não estão tão juntas entre elas. Isso faz, então, com que essa substância esteja no estado gasoso, tá? Em relação ao estado físico ainda da matéria, nós temos então, nós podemos definir esses 3 estados físicos conforme a sua forma e conforme o seu volume, tá? A forma é como ela se apresenta. Se ela está numa garrafa, ela está líquida numa garrafa aqui, mais alta no caso, aqui a água vem até aqui em cima. Se ela está num copo menor e mais largo, ela vai estar mais para baixo. Então, essa forma que ela vai estar apresentada, aqui no caso dessa garrafa, desse copo, a forma com que a água está é líquida, né? Ela está na forma líquida. E o volume também é o espaço que ela vai ocupar. Quando ela está no estado sólido, quando tem pedrinhas de gelo, ela ocupa um espaço bem menor, porque as moléculas estão mais próximas umas das outras. Quando ela está no estado líquido, nesse caso aqui, o espaço, o volume que ela vai ocupar é maior. E no estado gasoso, aqui, ó, aqui no caso desse bule, que está fervendo água e a água está aqui, ó, saindo no estado gasoso. Tá? Ela está ocupando um espaço, um volume bem maior, porque esse gás, as moléculas estão bem mais separadas entre si, então o espaço é bem maior, certo? Então, aqui nós temos uma tabelinha aqui embaixo que ela vai nos dar um padrão, digamos assim, dos estados físicos da matéria. Certo? No caso aqui tem uma substância, eu tenho sempre que lembrar que a gente está usando como exemplo a água, mas isso acontece com qualquer substância, certo? Então, o estado físico aqui, quando ele estiver no estado físico sólido, a forma dele vai ser sempre constante, tá? Ela não vai variar, ela vai estar sempre no mesmo formato, não tem como ela mudar, só se a temperatura ou a pressão mudar. O volume também vai ser constante, ou seja, o espaço que ela vai ocupar, se a forma não muda, o volume também não vai mudar, certo? Quando a água, por exemplo, está no estado líquido, aí a forma dela pode ser variável, tá? Ela pode estar, dependendo do recipiente que ela estiver. Se ela estiver numa garrafa, a forma dela vai ser desse jeito. Se tiver num copo, a forma dela vai estar de outro jeito. Ou seja, é algo mais, uma substância mais fluida, tá? Porque as moléculas estão mais separadas entre si. Já o volume vai ser constante. Então, se eu colocar um determinado volume de água nesse copo e numa xícara, por exemplo, ela vai ocupar exatamente o mesmo espaço. Tá? O formato dela pode até ser diferente, o formato da minha xícara pode ser diferente, mas o volume vai ser igual. Tá? A quantidade, o espaço que essa água líquida vai ocupar vai ser o mesmo. Tá? No gasoso, aí é variável, depende muito, tá? Vai depender muito. A forma vai ser variável, porque vai depender muito da substância que eu tenho. O volume que ela vai ocupar é variável. Então, por exemplo, o ar, numa casa menor, o gás oxigênio ocupa determinado espaço. Se eu pudesse pegar esse oxigênio dessa casa e levar para uma outra casa maior, esse volume dele vai ser diferente, ele vai se espalhar pela casa e vai ser diferente. Então, no caso do estado gasoso, o volume, tanto a forma quanto o volume vai variar bastante, tá? Temos o tipo de transformação física e química. Qual é a diferença? A gente vai ver primeiro a física, depois nessa frente a gente vai ver a transformação química, tá? Mas vamos ver apenas a diferença entre uma e outra. A transformação física, ela não altera a composição da matéria, ou seja, o tamanho, a aparência, a forma não muda, tá? Por exemplo, quando o vidro quebra, ele deixa de ser vidro? Não, ele continua sendo vidro.
ele só está em outro formato, né? Então, a composição do vidro não vai mudar. Isso é uma transformação física. O papel, quando rasga, ele deixa de ser papel? Não. Então, é uma transformação física. A água, quando congela, quando eu faço gelo, a água no copo de água e a pedra de gelo, deixou de ser água? O cubo de gelo deixou de ser água? Não, ainda é água. Ele só está num estado diferente, estado físico diferente, tá? Então, isso é transformação física. E transformação química? Aí sim, é quando altera a composição da matéria. Quando eu formo substâncias novas a partir dessas que eu tinha antes. Então, eu tinha uma determinada substância, aconteceu alguma coisa ali com ela, algum fator que influenciou, aumento de temperatura, de pressão, alguma coisa, e agora não é mais aquilo que eu tinha antes, é outra coisa. Isso é uma transformação química, quando eu mudo a composição daquilo que eu tinha. Como, por exemplo, a madeira. Se eu pegar um tronco de madeira e colocar fogo, aumentar muito a temperatura, o que vai acontecer? No final eu vou ter cinzas. Eu não vou ter mais um tronco de madeira. Não vai mais ser madeira, certo? O combustível, a gasolina no automóvel. Quando eu coloco gasolina, ela é uma substância, gasolina. Mas com o motor funcionando, ela vai liberar gás, que é outra substância, que é CO2, é outra substância que vai ser modificada. Então, tem uma modificação ali, uma transformação química daquela substância. Eu não vou eliminar a gasolina. Eu tinha gasolina no começo, mas agora eu não tenho mais gasolina, certo? Então, isso é uma transformação química, beleza? E o café com leite também, que é a mesma ideia ali de transformação química, certo? E as mudanças desses estados físicos, ou como eu chamo essas mudanças, tá? Então, eu tenho ali, né, os 3 estados físicos, sólido, aqui tem um copinho de gelo, né, de água de gelo. O estado líquido, aqui representado por uma torneira, um balde, né, a água correndo aqui. E o gasoso, no caso das nuvens, que é a água em estado gasoso, certo? São os 3 estados físicos. Na natureza, o tempo todo, essas mudanças acontecem. A água passa de um estado para outro o tempo todo, né? Quando a gente viu lá o ciclo da água, a água passava, estado líquido para o gasoso, depois para o sólido, depois do líquido, depois para o gasoso e assim por diante. Então, essas mudanças têm uma nomenclatura, tem como eu chamar para eu poder definir o que aconteceu aqui, que mudança é essa que aconteceu. Então, quando eu tenho algo, uma substância, no estado sólido, e aumenta a temperatura, por exemplo, né? O gelo começa a derreter e se transforma em água líquida, essa mudança eu vou chamar de fusão, tá? Quando eu tenho a água líquida e eu volto a colocá-la no freezer, por exemplo, para fazer gelo, ou seja, ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Essa mudança, de novo, que vai ocorrer é solidificação, tá? Mas quando eu tenho, nesse caso aqui da solidificação, eu vou baixar a temperatura, né? Eu vou colocar essa água líquida no freezer com temperatura bem mais baixa. Então, baixando a temperatura, eu volto para o estado que eu tinha antes ali, tá? Então, solidificação. Quando eu tenho a água no estado líquido e eu continuo aumentando a temperatura dessa substância aqui, o que vai acontecer? Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Isso eu chamo de vaporização, tá? Quando a água está no estado gasoso e, por exemplo, baixa temperatura e ela volta para o estado líquido, eu chamo essa mudança de condensação ou liquefação, tá? Pode ser, os dois nomes estão corretos. O mais comum da gente usar é condensação. Tá? Mas liquefação lembra que é volta para o estado líquido, então você pode usar para lembrar, ser mais fácil de lembrar o que acontece. Beleza? Também tem o processo do estado gasoso e direto para o estado sólido, que a gente chama de sublimação, ok? E do estado sólido direto para o gasoso, eu chamo de ressublimação. Tá bom? Que no 9º ano a gente vai estudar isso com muito mais detalhes, mas só para a gente saber que existe essa possibilidade, que existe um nome para isso. Belezinha? Então, eu quero que vocês façam um compromisso lá da página 333 e 334, só o praticando aprendizado.
tá? Eu vou mandar esse compromisso para vocês pelo plural. Então, vocês vão realizar esse compromisso lá pelo plural, ok? Não precisa realizar no caderno. Se vocês quiserem fazer no livro de vocês, podem fazer. Mas vocês têm que fazer pelo plural. Entendido? Então, para a semana que vem, compromisso que eu vou mandar como atividade para vocês lá pela plataforma. Belezinha, pessoal? Então, até semana que vem. Boa semana e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!